noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live segundo o Espírito da Verdade do Evangelho com a pastora e sister Sandra Ribeiro. E o Vini. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos orar. Pai, Abba Pai, Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, porque Tu és verdadeira vida, o bom pastor. O bom pastor. Senhor, não nos conduz à morte, mas à vida, à paz. É o Senhor que mantém a integralidade do nosso ser e confiamos em Ti, para receber de Ti a vida que o Senhor mesmo nos prometeu. Nos deu no Filho amado, nos tirando do reino das trevas, nos estabelecendo em Ti. Tu que és luz, que és amor. Obrigado, Pai. Obrigado pela perfeita união que é possível somente pelo Teu amor. Perfeita união que é expressa em todas as áreas das nossas vidas. União com os nossos cônjuges, união com pessoas, seja familiares ou amigos ou ainda externos. Tudo em sua devida medida, sem excessos, sem nos tornarmos escravos de homens, sem sermos manipulados por sentimentos, mas guardados em Ti. O Senhor cuida de nós, porque Tu és verdadeiramente Senhor, o nosso Senhor. Tu és o nosso Pai, o nosso guia. Tu és fiel, verdadeiro. O Senhor não nos deixa órfãos, não nos abandona. Tu és bom, a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, obrigado. Obrigado pela Tua orientação, pela sabedoria. Obrigado porque o Senhor nos dá vida e vida plena. Obrigado porque o Senhor veio para desfazer as obras do maligno. Toda morte, tudo aquilo que foi ou está tentando ser roubado de nossas vidas, toda destruição. O Senhor desfaz cada uma dessas coisas e nos dá dupla honra em Ti. Dupla honra. Mas não é por força nem por violência. Não é por nós Te buscarmos, buscando as Tuas bênçãos, de modo impessoal e egoísta, mas de modo verdadeiro, como filhos amados que querem conhecer o Pai, que estão conhecendo o Pai, que estão crescendo em conhecer a plenitude de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o Senhor vai acrescentando, em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, aquilo que cada um de nós precisamos. Tudo o que precisamos para viver uma vida de piedade, uma vida que verdadeiramente Te agrada. Portanto, não precisamos andar ansiosos por coisa alguma, mas Te buscar o reino de Deus, e todas as demais coisas são acrescentadas, porque o Teu jugo é suave, o Teu fardo é leve. O Senhor nos guia mansamente a águas tranquilas, a ribeiros de águas vivas. Por amor do Teu nome, a Tua vara e o Teu cajado nos consolam, não nos dão na cabeça, não quebram a pata da ovelha, mas nos consolam. O Senhor cuida de nós, tira todo carrapicho, toda sujeira, toda lama, desde que permitamos que o Senhor cuide, de modo verdadeiro, mesmo que doa. Afinal de contas, fomos nós mesmos em outro tempo que escolhemos que, de algum modo, nos aprisionamos ou nos permitimos ser aprisionados em diversas coisas. Seja cadeias de pensamentos, sejam convicções de servidão contínua, sejam quaisquer tipos de vícios, seja o que for. Quaisquer tipo de reações contínuas de sentimentos, como que um hábito, uma rotina para aquilo, seja o que for. O Senhor liberta, porque o Senhor nos dá liberdade completa, plena no Filho amado. Liberdade não para ficar escravo do pecado, liberdade para sermos escravos da justiça, termos a capacidade de discernir entre o bem e o mal e escolher o que é bom.
verdadeira racionalidade, verdadeira capacidade de entender, sem ficar rosnando como cães, grunhindo como porcos, sem ficar correndo atrás do próprio rabo, comendo o próprio vômito, voltando para a lama, mas olhando para ti. Amém. Sendo lavados, purificados pelas águas puras, cristalinas da palavra, perfumados pelo cheiro agradável da tua presença, como um aroma de uma vida racional, um culto racional, um sacrifício vivo oferecido a Deus. Como é bom, Pai, a tua presença, como é doce a tua presença, o doce Espírito, aqui em nós, operando em nós e através de nós. Entregamos-nos a ti, Pai. Eis-nos aqui, te agradecendo pelo alimento que o Senhor já preparou através da vida da Sam e está por partilhar para conosco. Obrigado, Pai, por essa série de aprofundamento na carta de 2 Pedro, nosso amado irmão e apóstolo. Obrigado pelo que o Senhor tem derramado e ainda derramará ainda hoje. Obrigado pelas coisas que estão por vir, que são muito melhores do que aquelas que já passaram. Coisas novas, superiores. Porque aquilo que o Senhor faz excede conhecimento, excede imaginação, excede toda capacidade humana de se compreender. Mas é possível por meio de ti, porque nós temos a mente do Espírito. E louvamos o teu nome, nome sobre todo nome. Obrigado, Pai, pelo alimento. Obrigado pelas águas purificadoras do teu Espírito. Obrigado pela segurança que temos em ti, no Senhor Jesus Cristo. Não sofremos juízo com o mundo. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos guarda em perfeita paz, de acordo com a justiça, não sem tribulações, porque a partir das tribulações a nossa paciência, a nossa perseverança é aumentada, o caráter é forjado, crescimento espiritual, força espiritual. Então a nossa esperança cresce, a nossa fé cresce, o nosso amor cresce. E podemos te conhecer, crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado. Obrigado pela vida da Sam, pelas palavras que o Senhor está por derramar. Obrigado pelos nossos familiares, todos nós. Não só da Sam, não só meus, não só do Hélio, não só do Lércio, de todos nós. Todas as nossas famílias físicas. Pai, que todos os pensamentos sejam levados cativos à obediência de Cristo Jesus. Todas as nossas ansiedades colocamos diante de Ti. Este momento é para que Te conheçamos, para ouvir e receber de Ti, para que todo carrapicho seja tirado, para que toda a lama, para que esse tratar contínuo que já vem durante o nosso dia, porque não vivemos por um momento, por estar aqui de modo religioso, mas é uma vida de adoração, um culto racional. Que neste momento de comunhão, de partilhar de dons uns com os outros, que possamos ter atenção plena para que recebamos de Ti. Amém. Conforme a boa medida recalcada, sacudida e transbordante que o Senhor quer nos dar e já preparou. Esse pão vivo que desceu dos céus está em nós, é a Tua palavra, a compreensão plena da Tua palavra verdadeira pelo Teu Espírito. Verdadeiramente, o Espírito da verdade conduz pela palavra. A palavra da verdade, a palavra de Cristo, a palavra de Deus, sobre Cristo. A revelação, a luz do mundo. Eis-nos aqui, Pai. Envia-nos a nós, temos fome e sede de Ti. Amém. Amém. Que oração bonita. Como é que ele cante com o doce Espírito aqui? Ah, doce Espírito aqui. Já posso sentir O teu poder inundando o viver.
transformando corações. Há um doce Espírito aqui. Sopra, Santo Espírito de Deus. Tenha liberdade entre nós, inundando viver, transformando corações. Sopra, Santo Espírito aqui. Amém. Aleluia. Amém. Coisa fofa. Você pode ler pela OL até o versículo 7, por favor? Não, 7 não. Até o 4. Gente, boa noite. Nós antes só. 4 versículos. Tá, Cláudia. 2 Pedro, capítulo 3, versão OL, o livro de Portugal, do versículo 1 ao versículo 4. Esta é a minha segunda carta, queridos irmãos. Em ambas tentei que recordassem fatos de que já tiveram conhecimento. Quero que lembrem e compreendam as palavras que antes foram ditas pelos santos profetas e pelos vossos apóstolos, que vos trouxeram os mandamentos do Senhor e Salvador. Antes de mais, quero que se lembrem de que nos últimos dias haverá escarnecedores, cheios de zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, e argumentarão assim, que é feito da promessa de Jesus em como voltaria. Que é feito da promessa de Jesus em como voltaria. Porquanto, tanto quanto se pode conhecer do passado, tudo permanece na mesma desde o princípio da criação. Aqui. Ou seja, né, aqueles que permanecem na sua mentalidade humana, né, não conhecendo os planos de Deus, a mente de Deus, eles têm esse entendimento. Depois que a vida acaba, acabou. Porque afinal de contas, desde o início, né, da criação, as coisas permanecem do mesmo jeito. Mas aqueles, não é, que estavam lá no dilúvio também, na época do dilúvio, certamente eles também falaram, não é? Dessa forma. E aí quando o dilúvio veio, o que aconteceu? Levou a todos, né? Então, quem é que conta essas coisas, senão aqueles que são levantados pelo Senhor Jesus, pelo Espírito de Cristo Jesus, que é o Deus, né, que se fez carne, o Deus conosco. Então, se não for pela mente do Senhor, inspirando os homens, revelando as coisas, tanto do passado, do presente, aquelas que ainda virão no futuro, porque isso é profecia. Profecia é falar de coisas que ainda não aconteceram. E só pelo Espírito de Deus, para sabermos a verdade. Porque o Espírito das trevas, o que ele faz? Ele fomenta determinadas coisas, não é? No coração, na mente dos homens, nas imaginações dos homens. Os homens colocam em ação e obviamente que eles já sabem o que vai acontecer. Essas adivinhações, esses presságios, nada mais é do que o próprio maligno tramando, né? Arquitetando as suas astúcias por meio dos homens e assim, né? Escolhendo aí os seus para que possa propagar, né? Os falsos profetas, os chamados profetas do caos, ou aqueles que são entram em conluio para dizer que há paz, quando na realidade não há paz, não há verdadeira paz.
Então veja, aqui o que houve com a promessa da sua vinda, nós explicamos ontem, né? Nós tratamos a respeito dessa palavrinha parousia. Nós já explicamos acerca disso, que é a manifestação visível, que é a aproximação, é uma manifestação física, não é algo que é visível, é algo que é palpável. Essa vinda que é descrito aqui, não é? Veja, cada um vai receber de Jesus de acordo com a sua fé. O que é a fé? A fé é você crer que algo vai acontecer, porque lhe foi dito, você crê naquilo que está escrito. Então essa é a fé do Filho de Deus, a fé em crer que a palavra de Deus é verdadeira e que ela se cumpre. Então aqueles que não creem são chamados ímpios pela Bíblia. E ora, o Senhor conhece aqueles que são seus. Ninguém pode enganar o Espírito da verdade que sonda todas as coisas. Quem pode enganar a Deus? Quando Deus diz assim na sua palavra, Ele inspira, não é, os homens para escrever essas coisas para que nós venhamos a ter o verdadeiro conhecimento e sermos verdadeiramente livres por meio dele. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Ele está falando, olha, se vocês recusam receber a obra redentora, se vocês recusam a receber aquele que veio para pagar o preço do resgate pelas suas almas que pecam, para tirá-los do reino das trevas e levá-los para o reino da luz, se vocês rejeitam, vocês estão dizendo que vocês querem continuar sendo seres humanos, meramente humanos, e não querem entrar no reino de Deus. Porque para entrar no reino de Deus só tem uma forma. Não é? Veja, a carne, todos os seres humanos acertam com ela. Não é? Vem por meio da carne. Mas para entrar no reino dos céus, só tem um caminho, só tem uma porta, só tem uma entrada. Então quem não for a Cristo, quem não receber dele a sua salvação, então não tem entrada no reino de Deus, não tem acesso ao reino espiritual de Deus, do Deus vivo e verdadeiro. Permanece sob o juízo de Deus, debaixo do juízo de Deus. Por quê? Porque aqueles que estão em Cristo, eles estão sob a proteção, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso. Então nenhum mal vai lhe atingir. É essa promessa que nós temos da parte do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Pai. Porque assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Então, aqueles que estão em Cristo, Cristo já tomou sobre Ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Sobre Jesus caiu todo o castigo de Deus, a ira de Deus contra todo o pecado. Jesus padeceu como nenhum outro homem em nosso lugar. Veja, o corpo de Jesus era limpo, era intacto, era puro, não tinha pecado. Apesar dele ter sido feito num corpo humano, no ventre, né, de uma mulher virgem, de nome Maria, ele não herdou a corrupção. Ele é filho de Adão, filho do homem, sim, mas não herdou a corrupção. Por quê? Porque ele não foi gerado da semente de Adão, apesar de ter sido gerado dentro de uma mulher. E essa foi a razão legítima para que Deus pudesse trazer seu filho, e ele prometeu isso desde a queda do homem. Lá no capítulo 3 de Gênesis, quando inicia o relato da queda do homem,
Deus também diz, não é? Da semente da mulher virá aquele que vai esmagar a cabeça da descendência da serpente. Um só da parte dele. E deixou isso guardado, deixou isso oculto. O mistério que ele revelou ao apóstolo Paulo, integralmente. Como o apóstolo fala lá em suas cartas. Foi a ele que agradou a Deus ter revelado esse mistério com todos os detalhes. E hoje a gente vai tratar aqui, inclusive, do testemunho de um dos colunas da igreja, não é? Porque foi aquele que recebeu a prerrogativa de dar início, abrir a porta da igreja para os filhos de Deus, para os membros do corpo de Cristo, que é Pedro. Foi ele que deu início, como líder dos apóstolos escolhidos por Cristo Jesus, ele que abriu, não é, a igreja para a manifestação, a formação do corpo de Cristo. Veja que cada um tem da parte de Deus, de acordo com o chamado para ser filho, o seu galardão. E o Senhor, ele é tão grande, tão perfeito, tão absoluto, tão altíssimo, inconfundível, que ele não permite, não da parte dele, necessidade, carência, subtração. Ele é um Deus generoso, verdadeiramente generoso. E ele abençoa grandemente aqueles que buscam viver uma vida aqui nesse mundo, não para agradar a si mesmo, mas para agradar a Ele e fazer a vontade dEle. Por quê? Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A vontade do ser humano só resulta em vergonha, em dor, em doença, em coisas que levam à morte. Quem quiser experimentar a vida, quem quiser ver o bem, não é? Deve buscar a sabedoria do alto, que é pura, não é? Porque procede de Deus. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, quem não busca, quem não recebe, é porque não busca, é porque verdadeiramente não busca com sinceridade, querendo realmente ter. É como o Tiago diz, a mente dividida não logra êxito. Por quê? Como é que uma mente que ora ela crê, ora ela não crê, ora ela crê, ora ela não crê, como é que alguém assim vai reter algo daquele que é a própria eternidade? Só mostra que não crê, não é verdadeiramente. Então, quando a nossa mente ainda está dividida, significa que a gente não está se ancorando no Espírito, em Cristo. Colocando a nossa atenção nele, que é o autor e aperfeiçoador. Ou seja, aquele que é a fonte da fé e também aquele que aperfeiçoa a fé em nós. E a nossa fé ela é forjada exatamente nas dificuldades que a gente passa no dia a dia. E são muitas, não é? Muitas dificuldades que nós passamos. Mas conforme a gente vai confiando, não na nossa própria força, porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus opera. Então, quando a gente crê que Ele é a nossa força, que Ele é a nossa suficiência, e a gente olha para Ele e busca nele, Ele vai nos encher. Por quê? Porque a gente não está fazendo pouco caso daquilo que nos foi dado, gratuito e merecidamente. Pode ser gratuito, pode ser imerecido, foi de graça, é de graça que nós recebemos, sim. Mas custou a vida do Filho de Deus, custou o próprio Deus vir a esse mundo em corpo físico, porque só tendo um corpo físico é que poderia morrer. E ele morrendo venceria aquele que tinha, que detém o poder da morte física por causa desse corpo, por causa da matéria que ele corrompeu.
E Deus deixou isso também, não é? Lá em Gênesis 3, que do pó da terra, não é? A serpente comerá toda a sua vida. Durante os dias da sua vida, comerá do pó. Então, essa foi a sentença de Deus para a serpente, para aquele que detém o poder da morte física. Mas veja, ele pode matar esse corpo, Satanás pode. Se nós não buscarmos a força do Senhor, se nós não buscarmos entender, receber dele, da verdade, a vida para esse corpo mortal, gente, esse corpo é mortal. Esse corpo é mortal. Mas Jesus, quando ele veio para destruir as obras do diabo. E nos dá vida e vida com abundância. Essa vida com abundância não diz respeito à quantidade de bens que nós possuímos aqui nesse mundo, não. A vida com abundância que Jesus veio dar é a vida eterna. Obviamente, não é que quem busca em primeiro lugar o reino de Deus, nada terá falta. Por quê? Porque ele é o pastor. Ele é o verdadeiro bom pastor. Se ele é o nosso pastor, se ele tem sido o nosso pastor, então não nos falta nada, porque ele é a nossa suficiência. Ele é aquele que supre todas as nossas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas. Em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, ou seja, aquele que era detentor de todas as coisas e que cumpriu aqui no mundo a vontade do Pai, e que sim, é o herdeiro de Deus, o herdeiro da promessa. Ele participou da nossa condição humana para poder dividir conosco, compartilhar conosco aquilo que é dele. Ele não precisa de nada. Jesus não precisa de nada. Tanto que quando ele veio para esse mundo, ele não veio em palácio, ele não veio como filho de faraó, nem filho de um rei. Ele não veio ostentando nenhum título. E nem fazendo questão, não é, de nenhuma, vamos dizer assim, nenhum cargo público, nenhum cargo desse mundo de privilégio. Ele veio de uma forma simples. Por quê? Por que ele abriu mão de ser um homem rico? Porque ele é detentor de todas as coisas, ele tem tudo. Quando ele precisou alimentar uma multidão, ele fez isso 2 vezes. Não é, de forma absolutamente maravilhosa, mostrando, não é, que ele não precisa de nada de seres humanos, pelo contrário, o pouco que ele tinha ele multiplicava, e quando não tinha ele fabricava, não é? Aquele caso lá do vinho que ele transformou da água. A água, uma substância que não tem cor, que não tem sabor, que não tem cheiro, ele transformou numa substância, numa bebida que é saborosa, não é? Tem cor, vívida. Ele fez isso como? Pelo poder de quem ele é. Mostra, não é? Mostrando que se ele quisesse transformar aquela pedra em pão, como Satanás disse, né, perguntou a ele, né, levou ele, tentou ele para fazer, ele poderia. Ele que criou os elementos, não é? Ele tem nele mesmo, reúne nele mesmo todo o poder. Ele poderia, mas ele não fez. Por quê? Porque ele não veio aqui para agradar nem a Satanás nem a homens. Ele veio aqui para cumprir a vontade do Pai, que o entregou, né, comissionou, apostolou ele, o enviou para cumprir exatamente isso. Morrer pelos nossos pecados, ele foi entregue pelos nossos pecados, e ressuscitar para nos dar desse poder da ressurreição, que é o Espírito. Então, sem esse Espírito, como é que a gente vai ter um corpo que dura eternamente? Se nós não recebermos o Espírito de Cristo, como é que viveremos eternamente se esse corpo está fadado a morrer? Ele é perecível.
Veja, Jesus não tinha pecado, mas ele morreu. Por quê? Porque esse corpo ele é mortal. Essa matéria, veja, quando Deus colocou aquela árvore da vida ali no jardim, no meio do jardim, ele estava dando a oportunidade para os homens viverem e não morrerem. E viverem eternamente. Não podia ser a mesma vida que os homens já tinham, porque os homens, não é? Já tinham vida. E antes da morte entrar, eles poderiam viver o quanto eles quisessem. Porque ainda não tinha o pecado na carne, não é? Para levar a carne a trabalhar para o pecado e receber o salário, que é a morte. Ainda não tinha, não é? As obras do diabo, que são as obras da carne, as paixões desenfreadas da carne, deturpadas, corrompidas. Ainda não tinha isso. Então a gente tem que raciocinar. Ora, se Deus colocou aquela árvore da vida ali no meio do jardim, é porque ele queria dar outro tipo de vida para os seres humanos. Senão não faria sentido. Da mesma forma que Jesus, enquanto homem, ele poderia ter vivido o quanto ele quisesse. Mas ele não veio para isso, não é? Ele veio para nos dar essa vida que ele tinha. Como ele disse, assim como o Pai tem vida em si mesmo, ele deu ao Filho, não é, essa capacidade, essa autoridade de ter em si a vida. Então, ele, como Filho de Deus, ele tinha o mesmo Espírito do seu Pai, o Espírito do Eterno, o Espírito Eterno. Então, ter vida em si mesmo é ter o ser espiritual. É ser espiritual, melhor dizendo. Ser espiritual. Então, sem ser, não é? Sem essa substância, sem esse substantivo, sem essa qualificação, ninguém vai herdar o reino de Deus. Quem não tem o Espírito do Eterno não vai herdar o reino de Deus. Vai perecer. Porque foi essa condição que Adão trouxe para si, para a humanidade, quando ele, ao invés de ter comido da árvore da vida, ele comeu da outra árvore, achando que ele estava no lucro. Não é? Talvez passando pela cabeça dele que ele poderia comer da árvore. Veja, isso é uma conjectura e eu não estou aqui para pensar por ninguém, estou apenas fazendo uma conjectura. Não é? De achar que, talvez recebendo o conhecimento do bem e do mal, depois poderia comer da árvore da vida e viver eternamente. Então teria as duas. Mas não foi bem assim. Por quê? Porque Deus disse, né? Não permitamos que o homem coma, né, toque, venha a tocar, comer da árvore da vida e viva eternamente. Não poderia mais. Aquela árvore já não estaria mais acessível, ou seja, a vida eterna já não poderia mais estar disponível para os homens. E aí, não é? Ao invés, veja, Satanás ele pode, né, se apossar do corpo e da alma, né, dos seres humanos. Ele pode, porque ele é espírito e ele faz isso. Mas ele não pode fazer um ser humano viver eternamente. Ele não tem esse poder. Ele só tem o poder da morte. Ele não tem o poder da vida. Então, se os seres humanos, dentro da decadência que eles receberam, comendo daquela árvore do conhecimento, do bem e do mal, eles tivessem tido acesso à árvore da vida, então eles poderiam viver eternamente. Imaginem seres que não podem morrer, vivendo apenas para fazer o mal e se procriando. Seria algo que verdadeiramente seria um problema de cunho não é eterno. Porque aí sim Deus teria que, esse lago de fogo e enxofre, que é de destruição eterna, o Senhor teria que ter acionado ele, né? Há muito tempo. Mas porque Deus é perfeito em tudo que ele faz, ele fez o homem de uma matéria fraca,
de forma que pudesse ter salvação. Apesar de toda a maldade, apesar de tudo que o homem tem feito, seguindo os instintos carnais, ainda assim Deus, em sua bondade única, exclusiva dele mesmo, só tem um, verdadeiramente, que é bom. Esse é Deus. Ele tem agido, né, com a paciência, que é um fruto dele, para a salvação, para que os homens venham a ter, não é, o conhecimento da verdade e sejam salvos. Quem é a verdade? É Jesus. Então, esse pleno conhecimento acerca de Jesus, o autor da vida, o autor e aperfeiçoador da fé, a fonte da salvação, então, os homens, os seres humanos recebem, não é, essa condição, não só de viver eternamente, mas de ser filho. Porque agora, aqueles que estão em Cristo Jesus são filhos de Deus. Porque recebendo do Espírito do Filho de Deus, nós somos filhos. Filhos não de simplesmente porque Deus criou, como fez, né, com Adão e Eva, mas por uma geração, por algo gerado, porque Jesus foi gerado. Jesus foi a semente, ele foi gerado pela semente divina, não é, no ventre de Maria. Ele não foi gerado por um ser humano, não foi uma semente corruptível, perecível, mortal, ou seja, uma semente de um homem, que Jesus foi gerado no ventre de Maria. Não foi. Pela semente do Espírito Santo, uma semente incorruptível. Logo, não estamos aqui falando da parte física que morreu, não é? Embora ele não precisasse morrer, ele morreu. Porque esvaziou todo o sangue dele. O sangue puro, imaculado dele, foi derramado para nos resgatar. Porque como estava escrito, não é? Lá em Levítico, não é? Lá em Levítico, Deus já tinha deixado isso. Levítico 17:11, você pode ler, Vini, por favor? Tem uma versão, né, que fica, algumas versões, vamos fazer uma. Levítico capítulo 17, versículo 11. Versão OL, o livro. Porque a vida da carne está no sangue. Dei-vos o sangue para que seja aspergido sobre o altar, como expiação pelas vossas almas. Olha só, dei o sangue para ser aspergido sobre o altar para fazer expiação. Ou seja, um pagamento pelas suas almas. Por quê, gente? Porque as almas pecam. As almas pecam. Então, se a alma peca, o salário do pecado é a morte, não é? Então, esse sangue aí, veja, nessa época que a lei foi dada e essas ordenanças e esses ritos, era uma forma, vamos dizer assim, temporária, através de sacrifício de animais, embora Deus não se agradasse disso. Deus não se agradasse dessas coisas, mas era para o livramento deles, dos próprios israelitas, daqueles que buscavam crer, não é, no mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então, como livramento, mas algo temporário, porque isso não poderia dar a eles a verdadeira purificação. Não poderia purificar suas consciências, não poderia pagar o preço do resgate pela alma verdadeiramente. Por quê? Porque a alma de um animal não é igual à alma de um ser humano. A alma de um animal é uma alma simples. A alma do ser humano foi feita à imagem e semelhança de Deus. Então, apesar da vida humana ser uma vida biológica igual à vida de um animal, as almas são diferentes. É tanto que o Espírito de Deus não é disponível, não é, para os animais, apenas para os seres humanos.
O concerto de Deus, a aliança, o acordo, é com os seres humanos. Os animais receberão nova vida, né? Mas são vidas, vamos dizer assim, são almas diferentes. Apesar da alma levar um sinônimo de vida, não é mais o ser, a essência. Vamos separar assim, a essência. Versão NBV. Eu li tudo da OL? Pode ler novamente, tá linda. Versão OL, novamente. Porque a vida da carne está no sangue, dei-vos o sangue para que seja aspergido sobre o altar como expiação pelas vossas almas. É pelo sangue que se faz a expiação, porque o sangue é a vida. Olha só, o sangue é a vida da carne. Como está escrito lá em Gênesis, no capítulo 8, se eu não me engano, né? Versão DC, a Bíblia para Todos, edição católica, BPT 09DC. A vida do corpo está no sangue, por isso vos mandei usar o sangue para o ritual de expiação, pois pelo sangue se pode expiar uma vida. Olha só que interessante, né? A DC. Sim. Bem explicativa, né? Aí as pessoas falam, né, que as versões da Bíblia não são válidas, né, gente? É muita riqueza. Se a gente deixasse de preguiça e investigasse, né? Tem esse aplicativo da YouVersion que é bem simples, leve, fizesse uma comparação de versões, as pessoas perderiam, não é, esse senso de achar que só tem uma versão que é correta, as outras versões não. Pelo contrário, são muito ricas e traz entendimento cada vez mais acurado acerca da palavra de Deus. Versão ARC, Almeida Revista e Corrigida. Eu ia pedir, sabia? Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma. Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Olha, pode até ficar meio confuso, né? Mas a alma da carne, ou seja, né, daqueles que são a essência, não é, do ser humano. É isso que está falando, a essência do ser humano. Como as outras traduzem como vida, não é? Mas a essência, não é, da carne, do ser humano. O ser humano, ele é carne, né? Ele é feito de carne, ele é mortal, ele é natural. Versão VFL, versão fácil de ler. Pois a vida da carne está no sangue. Eu mesmo dei o sangue oferecido sobre o altar para a purificação da vida de vocês. Pois é o sangue que faz a purificação da vida. E Jesus, né? Tá bom, bem, obrigada. E Jesus derramou todo o sangue dele para purificar a vida dele? Não. Ele já era puro, era para purificar a nossa, foi a troca. Os judeus dizem, né, que Deus não se agrada de sacrifício humano. Mas veja, Jesus, ele sofreu a morte, não era para ele poder ser oferecido como se Deus pedisse isso, sacrifícios humanos, não. Ele foi colocado como uma troca para que os seres humanos não precisem morrer. Por isso essa troca divina. Os homens, por não entenderem essa justiça de Deus, por não entenderem o procedimento do Altíssimo, não é? Do Eterno, como eles chamam, eles falam e vivem debaixo de uma cegueira, de uma ignorância espiritual tão severa, que eles falam as coisas que estão trazendo para si mesmo condenação e nem percebem o quão ignorantes eles estão sendo, apesar de ter tanto conhecimento da letra, tanto conhecimento de hebraico, de aramaico, de não sei o que, arcaico, de todas essas coisas. Um conhecimento humano verdadeiramente, como é que eu posso dizer, notável.
mas não entendem das coisas do Senhor, não entendem, não conhecem a Deus, e por não conhecerem a Deus, eles estão padecendo na própria ignorância. Veja, Deus nunca quis sacrifício humano, não é para Deus. Isso é resgate, é troca. Por quê? Porque quando o ser humano pecou, ele entregou o domínio, o seu autodomínio, a sua vida para Satanás. Que ele, gente, você pode ler, Vini, por favor, Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hebreus 2, 14. Versão NVI, Nova Versão Internacional. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Faz uma comparação, por favor. NVT ou L. Começa a fluir com o Espírito e vai dando calor. Hebreus 2,14, o livro. E visto que nós, seus filhos, somos seres humanos, também ele se tornou carne e sangue, pois só como ser humano poderia passar pela morte e esmagar a força daquele que tinha o poder da morte, o diabo. Olha só, então os homens não conseguem entender que essa troca divina foi para quê? Foi para resgatar os homens que morriam, para trocar de lugar com os homens que morriam. Por quê? Porque não era para o homem morrer, não era a vontade de Deus, quando Deus criou o homem, que o homem morresse. Deus não queria que o homem morresse. Quando Deus fez a árvore da vida e colocou no jardim, lá no Éden, a vontade de Deus é que os homens tivessem, o mandamento de Deus era para a vida, apontando o homem para a vida eterna. Não era para eles morrerem. Então, se eles tivessem dado ouvidos à ordem de Deus, não é? Eles teriam recebido vida eterna. Mas eles deram ouvidos para a serpente, que na realidade o animal, não é? Ele estava ali possuído, vamos dizer assim, seja como for, pela serpente antiga, a antiga serpente, Satanás. Então não era o bicho em si, o animal em si, mas a força espiritual, o poder espiritual que estava nele, o ser espiritual, que estava seduzindo desde o início, como Jesus disse, desde o início, Satanás, o diabo. Desde o início ele tem sido o quê? Homicida. Por quê? Porque quem adentrou a morte ao mundo foi ele. Foi ele que fomentou a morte no mundo. Ele é o responsável por todas as mortes do mundo, por todas as mortes dos seres humanos. Quem é o responsável é Satanás. É por isso que nas Escrituras está escrito que o templo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é templo de Deus, e Deus vai destruir aquele que destruiu o templo de Deus. A vontade de Deus era que o homem vivesse para sempre, em comunhão com Deus, com o Criador. Não era que o homem morresse. Deus queria que os homens vivessem em comunhão com Ele. Deus é Deus de vida e de liberdade, não é de morte. Então, essa questão da morte, não é? Do sacrifício, não é para agradar a Deus, como eles acham, como eles pensam, não. É para, vamos dizer assim, resolver a questão dos homens, para trocar de lugar com os homens, para poder dar a vida eterna para os homens. Porque morrer, todo homem vai. Todo ser humano vai morrer, exceto aqueles, não é, que forem arrebatados, estiverem vivos no momento, não é, no final ali do dia da redenção.
não é? Esses aí não passarão pela morte física. Mas todos os seres humanos, né, praticamente, né, todos os seres humanos, eles morrerão. Senão, sem a interceptação de Jesus, todo ser humano, esse é o destino do humano, do ser humano, do homem natural. Homem natural. O destino do homem natural é a morte. Desde Adão. Aqueles que não recebem Jesus estão condenados à morte, já estão condenados. Já estão debaixo da ira de Deus. Eles continuam por quê? Porque estão rejeitando a salvação. Vamos ver essa pela NVT? Nova versão transformadora. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Então, o sacrifício de Jesus não era para Deus, não é para Deus. É para resgatar os homens. Não é para oferecer nada para Deus. Deus nunca se agradou do sacrifício dos animais, não. Pelo contrário, isso era para livrá-los da morte. Por quê? Porque o vingador do sangue, aquele que buscava o derramamento do sangue, não é? Ele estava solta, e ele está, inclusive, à solta. Ele continua fazendo o papel dele, roubar, matar e destruir. Então não tem nada a ver com Deus. Deus está interceptando. Deus poderia simplesmente refazer, não é? Como é o pensamento aí de muitos. Então por que Deus simplesmente não destruiu tudo e começou tudo de novo? Porque Deus não trabalha para suas criaturas, não é? Deus não está a serviço da nossa vontade, daquilo que o homem pensa. E verdadeiramente Deus é amor, Deus é bom. Ao contrário do que as pessoas pensam. Ao contrário do que elas dizem. E Deus não quer que ninguém se perca. Ninguém. Então, até o último dia daqueles que Ele sabe, não existe uma contagem, existe aí um peso, né? Uma balança, existe aí vamos dizer assim, um processo, né, de acúmulo que vai chegar ao seu pleno, né, limite. E aí as coisas mudarão, não é, de natureza. Verdadeiramente as coisas mudarão de natureza. Mas até lá, não é, Deus está salvando pessoas, Deus está resgatando. Então, o sacrifício de Jesus não é para Deus, não é porque Deus quer, não é, que os homens se matem, não é isso. Foi uma troca. Foi o justo pelos injustos. Para, não é, trocar de lugar. Só que Satanás acabou não ficando com ninguém, não é? Porque Jesus foi morto por mentira, por engano, e aí ele acabou, não é? Satanás acabou dando um tiro no próprio pé, não é? Como diz lá no capítulo 2 de 1 Coríntios, se os poderosos dessa era, não é, soubessem que ali estava o Senhor da glória, não entendessem os planos de Deus, eles não teriam crucificado o Senhor Jesus Cristo. Não teriam. Eles fizeram exatamente aquilo que Deus queria que eles fizessem. Os homens foram usados pelo maligno para poder tirar a vida do autor da vida. Ora, se isso não fosse possível, se isso não fizesse parte do plano de Deus, como está escrito em Hebreus 2,14, como nós lemos, não teria necessidade de Jesus ter passado pela morte. Mas a morte não pôde deter Jesus, não é? O Hades não pôde segurar, reter Jesus. Porque Jesus não tinha pecado. Apesar dele ser filho de uma mulher, mas o pai dele, aquele de quem vem a semente que dá origem ao ser humano, é o homem que traz a semente. Jesus não veio de uma semente humana, não é? Ele veio da semente divina, e a semente é contado como a semente da mulher. Por quê? Porque ela recebeu pela fé. Ela creu nas palavras do mensageiro Gabriel, de Deus, mensageiro de Deus, e ela gerou no seu ventre, pela fé, o Filho de Deus, não é? A palavra se tornou carne,
através, né, por meio de um ventre humano, porque era necessário, né, para que ele tivesse um corpo físico, para que ele fosse um ser humano, né, e pudesse morrer, morrendo, né, para que através da morte ele vencesse aquele que tinha o domínio da morte, né, e ele não ficou na morte, agora ele vive pelo Espírito, vive eternamente, não mais num corpo físico que é passível de morrer. O corpo de Jesus não pode, né? A morte agora não tem mais poder sobre Jesus Cristo. E assim nós seremos também. Mas aqueles que não recebem, não têm esse privilégio, né? Mas Deus está aí resgatando ainda, não é? É gratuito e merecido. Para que ninguém tenha o orgulho, né, se vanglorie, não é, de algum tipo de mérito, não é mérito próprio. Não pode ser por mérito próprio. Inclusive, se hoje nós não somos considerados pecadores, não é porque a gente não peca. Isso não é verdade. É porque Jesus, pelo sangue dele, né, nos purifica de todo pecado, de cada pecado. E ele vai nos santificando por meio, né, da palavra dele, do banho, né, da palavra dele, e nos guiando conforme a gente vai aceitando, conforme a gente vai se sujeitando a ele, né, por meio da fé. Então, quando a gente vai crescendo, né, isso é crescimento espiritual, a gente vai deixando para trás as coisas próprias de menino, que são o quê? As obras da carne. Né? O se sujeitar, o se subjugar aos desejos da carne sem nenhum tipo de resistência. Aqueles que vão se tornando maduros espiritualmente conseguem resistir, não é, ao diabo, né, e fugir dele. Aqueles que ainda são meninos, não é? Deus te abençoe, Valdinei. Aqueles que ainda são crianças, que são népios, que são tecnões, não conseguem. Por quê? Porque as suas faculdades mentais não estão exercitadas, ainda não têm o conhecimento da justiça, mas não estão ensinados, manejando o instrumento hábil da justiça feita por Cristo Jesus em nosso favor. Então, conforme a gente vai entendendo, a gente vai recebendo, conhecendo a verdade, as amarras vão sendo quebradas, não é? E a gente vai andando, daqui a pouco a gente está correndo, né? A corrida da fé. Porque a gente consegue manter mais tempo os nossos olhos fitos no autor e aperfeiçoador da nossa fé do que no nosso próprio umbigo, não é? Nas coisas, nos desejos carnais. Os homens que vivem apenas para satisfazer os seus desejos carnais, eles não têm da parte de Deus, não é? Como o Tiago fala, eles são aqueles que ainda são irracionais, não é? Não têm o espírito. E aí vive de forma apenas pelo instinto, né? Pelos instintos da sua natureza humana, né? Dessa natureza que é propícia ao pecado. Então, conforme não é que a gente não peque, né? A gente peca, mas diante de Deus a gente não é considerado pecador, porque Jesus pagou o preço por isso. Né? O sangue dele foi derramado no altar, né? Em nosso favor, com esse objetivo de fazer expiação, propiciação, ou seja, pagamento pelas nossas almas, para que hoje as nossas almas sejam declaradas justas, diante de Deus. Não justiça nossa, mas a justiça dele. Então veja, é o Filho de Deus. Quando Deus olha para a gente, ele vê o Filho, não é? Ele vê a nossa alma unida ao Espírito de Cristo Jesus. Essa união, esses dons, esses presentes que nós recebemos do Senhor e esse chamado para ser filho, para ser santo, são irrevogáveis. Uma vez que nós recebemos, ninguém é maior do que Deus para tirar isso de nós. Em outras palavras, como disse Jesus, ninguém é maior do que o Pai para tirar aqueles, que são dados ao Filho. Tudo isso é legítimo, tudo isso foi construído por Deus durante todas as eras, todos os séculos de existência dessa criação, de forma que quando veio ser consumado, não faltou nada, não ficou faltando nada. Então, como diz o apóstolo Paulo ali em Romanos 8, a vida pelo Espírito, não somos devedores à carne para vivermos
subjugadas à carne. Então, subjugados à carne, vivendo, né, simplesmente em favor da carne, para satisfazer os desejos da carne. Não precisa ser assim. A gente tem a ajuda do Espírito Santo, né, por meio da sua palavra. Então, se a gente está disposto, né, a aprender do Senhor, as nossas almas encontrarão descanso nele, porque o jugo dele é suave, o fardo é leve, né? E ele nos ajuda a carregar as nossas cargas durante a nossa vida. Essa cruz, não é, que é esse corpo, que diante de Deus já está morto, não é? Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então vamos lá, vamos voltar aqui, não é, a nossa leitura. Versículo 5, né? Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, você pode ver, Vini, por favor, a palavrinha aqui para deliberadamente. Acho que nós já vimos, não vimos, né? Não. Teio ou telo, já vimos, não nesses dias. Etelo, teleu, eteleu. Querer, ter em mente, pretender. Estar resolvido ou determinado, propor-se. Desejar, ter, vontade de. Gostar de fazer algo. Gostar muito de fazer. Olha só. Ter prazer em, ter satisfação. Veja, então a partir do momento, né, que a gente tem mais satisfação, mais prazer, né, que a gente tem uma inclinação bem resolvida de seguir com a carne e não com o espírito, a escolha está sendo feita, não é? Obviamente, se está plantando na carne, vai colher as coisas próprias da carne. Deus abençoe, irmão Hélio. Amém. Se esquecem, essa palavra esquecem. Lantano. Estar escondido de alguém secretamente que não percebe sem conhecer. Ou seja, ignorância, né? A ignorância é algo que está oculto, né, do seu intelecto, do seu conhecimento. Então, esse se esquecem, não é? É simplesmente, está oculto deles o conhecimento da verdade. E aí é como se, veja, se está oculto deles o conhecimento da verdade, então os anos vão passarem, os tempos vão se passarem, e eles vão viver simplesmente como se todo o tempo, toda a era, desde o início da criação, fosse sempre a mesma coisa. Se esquecem, né, das coisas do passado, daquilo que aconteceu. É como a gente diz, né? Não lembro nem o que eu comi ontem. Não é assim? Esse tipo de memória fraca, não é? De memória fraca, de firmeza, de consistência em uma determinada consciência, isso é típico de uma natureza que é dominada e não é livre. Está sempre correndo freneticamente de um lado para o outro para buscar uma série de coisas que, na verdade, não sabe nem por que precisa daquilo. Mas está sempre muito ocupado. Sempre, não é, em uma correria frenética para coisas que muitas vezes vai terminar em desperdício, não é? Sendo lançado fora, em corrupção. Então, mas eles deliberadamente se esquecem, ou seja, né, pelo afã, pelo desespero de estarem sempre nesse ciclo, nessa corrida, como dizem, né, de ratos, eles não têm, fica oculto, não é, do conhecimento deles, de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Há muito tempo. Esta formada da água e pela água. Essa palavrinha formada
Você pode ver, por favor, Vini? Surgiu. Sinistao. Sinistao, isso. 4921. Sinistano ou sinisteme. Estabelecer com, colocar no mesmo lugar, juntar ou unir, permanecer com ou próximo, colocar alguém com outro, apresentando ou introduzindo, compreender, colocar junto por composição ou combinação, ensinar pela combinação e comparação, mostrar, provar, estabelecer, exibir, colocar com, unir as partes num todo. Unir as partes num todo. Ser composto de, consistir. Ser composto, consistir. Veja, a terra, né, esta foi formada da água e pela água. Não foi assim lá no início, né, na criação, em Gênesis? E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso. Vê essa palavrinha, por favor, que é 26. Se você só digitar. Perecer o mundo. Não, eu tô diante, mas... Ah, tá, afogada. É só digitar 26. Catacliso. Ser súbita e completamente coberto com água. Submergir, inundar. Foi isso que aconteceu, não é? O dilúvio não foi dessa forma? Para expurgar a terra daquela corrupção. Veja, mas aquilo dali Deus sabia. Ele só ia dar fim à parte física. Desligar aquelas almas, né? Porque veja, se tem um corpo físico, pode morrer. Inclusive o Filho de Deus passou por isso, não é? É o mesmo princípio. Se pode ser alguém espiritual, mas se tem corpo físico, perece, morre. A parte vivente morre, ou seja, é desprendido do corpo. Já não tem mais legitimidade para existir nesse mundo. É por isso que as pessoas dizem, não, as pessoas não é que ainda não têm o entendimento. Mas não existe nesse mundo. Espírito não existe nesse mundo. Realmente não existe. Porque o que pressupõe a existência? Não é? Para existir, o que é necessário para ser declarado existente? Não é você ocupar um corpo, né, com a matéria dessa natureza, nascer vivo, não é? Ou seja, por um tempo, você ocupa um tempo, você tem a data de um nascimento e a ocorrência do óbito. Ou seja, você tem um período de tempo, né? Você ocupou um lugar no espaço, num corpo, dentre um determinado tempo, não é? Então é o que? Matéria, tempo e espaço, não é? Então se um ser ocupa essas significâncias, essas relevâncias aqui nesse mundo, ele existe. Por quê? Porque ele atende aos requisitos para a existência nessa dimensão, nesse mundo criado, que Deus estabeleceu que fosse por essas leis. Tem que ser regido por essas leis. Mas o espírito não atende a essas leis. Eles estão livres dessa lei, porque eles não são dessa dimensão. Então o espírito não é captado, não é perceptível pelos 5 sentidos, a menos que ele queira. Mas Deus não fez esse mundo criado, essa criação natural, terrena, física, dessa matéria para os espíritos. Ele fez para almas viventes, para seres vivos, não é? Que atendem a esses requisitos. Então, os espíritos não têm legitimidade aqui. É tanto que o Filho de Deus, quando ele estava no seu corpo glorioso, ele ficou aqui por aproximadamente 40 dias. Não mais que isso. Depois disso, ele voltou para o céu.
Não é? E aí ele está aguardando até que as coisas, não é, tenham aí, ocupem aí o seu devido lugar e seja, vamos dizer assim, atinja a medida necessária para cada coisa, para cada ocorrência. Ele não está mais aqui. Né? Ele está aqui em nós pelo Espírito, mas dentro de nós, para nos dar a mesma condição que ele tinha. Então nós temos agora as duas naturezas, por quê? Porque nós recebemos de Jesus. Aqueles que creem em Cristo recebem do seu Espírito, não é? E esse Espírito está em união com a nossa alma. Alma com o Espírito, esse será o nosso ser, o novo ser, o homem espiritual. Isso ainda não se manifestou, né? Como nós seremos ainda não está manifesto, mas estará no dia e na hora certa, não é? Já programada por Deus. Isso é pela fé. A gente entende essas coisas de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a forma de Deus nos explicar e como nós recebemos. Então, quanto mais fé nós tivermos no Filho de Deus, em sua palavra, por meio da sua palavra, mais nós entenderemos dos seus mistérios, vamos dizer assim, né? Daquilo que ele nos dá por revelação. Nós recebemos por revelação. Pela mesma palavra e pela água, né, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, do mesmo Deus. A mesma forma de Deus, não é, fazer as coisas atuar. Os céus e a terra que agora existem estão reservados. Você pode ver essa palavra, por favor? Reservados. Número? Eu não... Agora esse aqui é o número, né? Que você falou que atrás você viu o número? Não, aquela tinha o número, essa não. Tá, entesourados. Tereu de teros, relógio. Atender cuidadosamente a tomar conta de, guardar. Olha só, tomar conta de, né? Às vezes as pessoas acham assim, não, Deus já esqueceu, não é? Já perdeu a razão disso daqui, já largou, a terra está largada, os seres humanos estão largados, Deus não se importa com isso aqui. Não, ele está guardando. Ele está, inclusive, pondo limites, né, para as coisas, porque senão, gente, se dependesse da vontade do maligno e dos seus demônios, o mundo já teria sido destruído há muito tempo. Não existiria mais nem pedra sobre pedra, não teria nem a matéria mais. A matéria já teria virado cinzas. Pó. Metaforicamente, alguém no estado no qual ele está. Observar, reservar, experimentar algo. Eu coloquei aqui ocorrências, vamos ver. Todas? São 67. Não, todas não, só algumas. Quais te apetecem pelo Espírito? Vamos lá. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda, essa palavra guarda, os mandamentos. Veja, mas os mandamentos, não é? Pela forma de Jesus. Como disse o apóstolo João, os mandamentos de Cristo não são penosos. Mateus 28:20, ensinando-os a guardar
todas as coisas que vos tenho ordenado. Gente, guardar, não é entesourar. É o bom tesouro, não é? Guardar essas coisas no nosso coração não é simplesmente guardar, esconder e deixar lá, não. É guardar, reter para usarmos, não é? Em nosso benefício. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Até a consumação do século. Essa palavra aqui, não é? Provavelmente deve ser aion. E se for aion, a gente já sabe, não é? Ou seja, a consumação. Quando essa criação for colocada, não é? For trocada, quando for regenerado. E aí já não vai mais prevalecer a ordem dos naturais, já não vai mais ter, não vai ser mais as pessoas naturais, físicas. Não haverá mais morte, não haverá mais doença, não haverá mais corrupção. É aion? Então a gente já sabe, não é? Que ela traz em si essa conotação. É mundo, tempo, era... Ou seja, ordem também está se tratando de a criação, não é? Essa primeira criação e a próxima. Então está falando aí das coisas como elas são hoje, não é? De uma natureza transitória, terrena, e das coisas como serão, que serão eternas. Veja, se nós estamos recebendo um reino inabalável, por quê? Por que Deus, né? Deus não pode fazer todas as coisas, por que Deus não podia... vamos dizer assim, tornar a carne incorruptível? Porque Deus, ele quis algo melhor. E agora é de uma forma que não pode mais ser corrompível, não pode mais perecer, porque ninguém é maior do que Deus, como Jesus disse. Ninguém é maior do que Deus, ninguém pode tirar um dos filhos, uma das ovelhas das mãos dele. Então, se agora nós recebemos a vida do tipo de Deus, qual é a criatura que vai, não é, nos separar dele? Ninguém. Ninguém tem como corromper o Espírito de Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal e ele não tenta ninguém. Logo, o meio de Deus de nos dar salvação e nos levar para junto dele, da forma dele, é infinitamente melhor do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Marcos 7,9. Disse-lhes ainda jeitosamente: rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Tá curtindo, não? Eu estou fazendo uma pesquisa. E sim, já curti quase que eu tô lendo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Veja, aqui quem falou, né, foi o sommelier, né, foi aquele... o mestre de cerimônias, né? Então ele sabe o que é bom, né? E o que não é. Então provavelmente o vinho que Jesus fez, agora veja como o Criador sabe fazer as coisas, não é? Cerca de 83% mais ou menos da uva é composta de água. Jesus pegou a água e transformou em vinho. Não foi em uva, né? Foi em vinho. Ou seja, né, ele tem as leis de todas as coisas em si mesmo. Não é? O tempo, o espaço, a pressão, não é? Enfim, a temperatura, todas essas coisas procedem dele, do Criador. Ele tem isso nele mesmo. Então, ele pode fazer o que ele quiser. E nada para ele, absolutamente nada, é impossível. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Ou seja, se nós tivermos Jesus Cristo dentro de nós, não é? Ele disse: as minhas palavras são espírito e vida. Então, para guardar a palavra dele dentro de nós, nos nossos corações, é necessário ter nascido de novo, senão não guarda. Satanás não deixa.
Como Jesus mesmo me explicou, uma pessoa que não tem um espírito de Cristo, uma pessoa que não tem um novo coração, o bom solo, uma vez que essa matéria está corrompida, se não receber o novo, o vinho novo, não é? Não tem como guardar. Porque Satanás vai lá no coração e rouba. Ele não deixa. É contraprodutivo para ele, obviamente. Se ele é o Deus dessa era, se ele é o Senhor das almas, desse mundo, por acaso ele vai compactuar? Oh, neném, coisa fofa. Gente, aqui tirou. Coisa fofa. Como é que Satanás vai compactuar, não é, com a luz, sendo que ele é trevas? E ele veio exatamente para se opor a Deus. Ele querendo ser Deus. Quando é que ele vai concordar com isso? Mas é nunca. É nunca. Então, veja, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Como que eles podem, né, fazer uma afirmação tão categórica, né, acerca do próprio Deus? É muita cegueira, né? É um nível assim de cegueira, é um nível tão avassalador de comprometimento com as trevas. Veja, isso aqui é alta magia. Isso aqui foi o que Jesus falou, né? Acerca do fermento dos fariseus. Inclusive o fermento dos fariseus continua fazendo o prosélito, né? Continua fazendo aí, inchando muitas almas, não é? Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Ser humano falando de ser humano, sem entender aquele, né, sem perceber, nem compreender, nem enxergar aquele que estava diante deles. Veja, até os demônios sabiam e gritavam. Mas os seres humanos cegos, não é, comprometidos com as trevas, não conseguiam ver. Por isso que Jesus disse, não é? Se vocês fossem cegos, vocês teriam desculpa, não é? Mas agora que vocês dizem que vê, o pecado de vocês permanece. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. É João 8,55. Se eu disser que não conheço, está falando aqui acerca de Deus, acerca do Pai. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso. Agora veja, por que Jesus não foi severamente, não é, vamos dizer assim, punido por eles, não é? Por quê? Porque eles não podiam colocar as mãos em Jesus. Porque Jesus sabia para quem falava, não é? Ele sabia o tempo e o modo de agir. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. João 9,16. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Um homem pecador. Isso era uma coisa que Jesus não era pecador. João 14,15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, como é que a gente mostra que a gente ama o Senhor Jesus? É falando que o ama o dia todo ou é guardando a palavra dele? Não é? Retendo a palavra dele. Gente, é por meio da palavra dele que o Espírito Santo atua em nós, nos transforma. Se a gente não tem a verdade em nós, que é a palavra dele, o Espírito Santo não tem o que utilizar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, retém, não é? Tem ali no seu bom, estoca no seu bom tesouro. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Faremos nele morada. Então, a unidade do Espírito hoje habita em nós. O Pai e o Filho.
habitam em nós. O Filho, que é a semente que nós recebemos, incorruptível, e o Pai, que sela o Filho, que nos sela essa unidade espiritual do mesmo Espírito, o Deus que é Espírito, o Criador de todas as coisas. Enfim, tem muitas outras aqui. Efésios, deixa eu ver aqui a de Efésios. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade do Espírito, ou seja, não é? Quando a gente está em comunhão, estamos em comunhão uns com os outros, nós vivemos em comunhão uns com os outros, nós, não é, permitimos que o Senhor nos lapide, nos limpe, para que a gente possa produzir fruto que seja para a nossa edificação, para o nosso crescimento. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, guardados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é Ele que vai fazer isso? Não é Ele que faz isso? Obrigada. Então, continuando, veja, então, esse guardar, não é? Esse preservar, esse estocar, reter da palavra de Deus, daquilo que pode nos trazer salvação, vai nos livrar, não é? De passarmos pelas coisas que os ímpios, que são os incrédulos, não conseguem guardar. É por isso que se mostra que ama ao Senhor Jesus. Não é as pessoas falando, não é cantando, não é levantando as mãos, é guardando aquilo que é precioso. É guardando, preservando, retendo aquilo que é precioso, que Ele pode usar em nosso benefício para nos restaurar, nos regenerar, nos transformar. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo. Veja, essa terra, esse mundo como nós conhecemos, está reservado para o fogo. Não mais para a água, agora é para o fogo. Como, né, a gente nós já falamos aqui com relação a Billy Graham, não é o que Billy Graham falou, são provavelmente, não é, são as ogivas nucleares que os homens, não é, que fizeram por meio aí da sua ganância, por meio das discórdias, das divisões, fabricaram, né, para a sua própria destruição. E aí muitos, né, investigam a possibilidade de irem para outros planetas, mas não adianta. Por quê? Porque quando colapsar, Deus vai destruir, não é? Vamos dizer assim, vai ser algo que vai virar esse sistema, vai transtornar esse sistema, e Deus vai fazer tudo novo. Então não vai, veja, o juízo do trono branco vai acontecer exatamente para expurgar tudo que não presta, para não ser mantido aqui, não é, no novo mundo, da nova forma de Deus, nada que seja inútil, nada que tenha a ver com as trevas, com a corrupção. Veja, Deus já deixou isso escrito, não é? Como exemplo, Sodoma e Gomorra, não é? Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia
do juízo e para a destruição dos ímpios. Veja essa palavra aqui, juízo, Vini, por favor. Vamos lê-la e ver algumas ocorrências, se não forem muitas. Crises. Separação, divisão, repartição. Julgamento, debate, seleção. Julgamento, opinião. No tocante a algo concernente à justiça e injustiça, certo ou errado, sentença e condenação. Julgamento, condenatório, condenação e punição. O colégio dos juízes, um tribunal de 7 homens nas várias cidades da Palestina, distritos do Sinédrio, que tinha sua sede em Jerusalém. Direito e justiça. Vamos ver as ocorrências, por favor? Ocorrências. Só 46. Não precisa ser todas, não. Quais? Tem muitas repetidas. Então todas exceto as repetidas. Pode ser. Principalmente as que falou. Mateus 5:21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. A palavra é 22. crises. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Mateus 10:15. Isso aí é a excelência da lei. Por quê? Porque se uma pessoa tem essas coisas que não são boas dentro de si, logo já tem alguma coisa que não é boa dentro de si. Se tem alguma coisa que não é bom dentro de si, logo não está sujeito às consequências daquilo que é pertinente a isso. Mas parece ser coisa tão boba, né? Gente, bem é bem e mal é mal. A distinção entre uma coisa e outra é que essa crise. Eu estava respondendo, mas agora não dá, depois eu vejo. Se você quiser parar para respondê-lo. Eu não como que faz. Tá aqui? Na outra live. Que prático. E contudo, Mateus 10:15. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade. Mateus 11:22. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Tem uma pergunta que ele fez anteriormente, de João. Continua, né? Mateus 11:24. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Mateus 12:18. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, para repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Mateus 12:20. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Mateus 12:36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Ninivitas, Mateus 12:41. Se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. Gente, olha só. Quem é que é maior que Jonas? Quem é maior do que todos que veio do céu e não é igual aos que são terrenos? Jesus Cristo, o único homem, mediador entre Deus e os homens. É por isso que ele pode pagar o preço do resgate por Moisés, por Abraão. Abraão também pecou, todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus. Não existe nenhum homem sobre a face da terra, seja ele justo ou não, que faça o bem, que não peque. Está escrito. É por isso que precisava de um redentor, como disse Jó. Um único mediador, um intercessor entre Deus e ele, entre os homens. Esse é Jesus Cristo. Ele é o pagamento pelo pecado de todos
todos do mundo, todos os pecados do mundo, ainda com sobra, ainda com folga. Aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Será que alguém tem noção do valor do Filho de Deus? Ou melhor, do próprio Deus encarnado? Será que alguém faz ideia do preço, do valor? Veja, dá um exemplo aqui para vocês, um exemplo aqui bem bíblico. Vamos a um exemplo bíblico. Quando Davi reuniu todos os bens que ele tinha e deixou, e fez ali aquela contagem, aquela pesagem, sobre ouro, prata, bronze, pedras preciosas e toda sorte de material, de riquezas, para a construção do templo que o seu filho Salomão construiria. Coisas que esses homens que gostam de fazer essas contagens, né, diz que dá não sei quantas voltas no planeta Terra. Eu não sei. Mas quem gosta de calcular dinheiro, né, de riqueza aí, enfim, não é? Veja, ele deixou muita coisa, um valor assim, não é, extremamente alto para a construção daquele templo que se chamaria pelo nome de Deus, né, do Senhor, que seria, não é, para as pessoas, não é, chegarem diante de Deus. E veja, aquele valor ali era de um templo que foi destruído, que foi demolido. Esse é o valor, se numericamente falando, pudesse se dar a um ser humano, que é templo do Espírito Santo. Cada um de nós. Agora, multiplique esse valor por cada ser humano que recebe Jesus. E a gente não sabe quantos. Não é? Talvez chegasse ao valor, não é, em moedas do Filho de Deus, mas não tem como saber, porque aquela população, aquela multidão incontável de homens e mulheres, aquela multidão incontável nos céus, incontável. Se esse valor for para cada templo de Deus, que é o corpo, né, daqueles que pertencem a Deus, não é? Ainda tem sobra. Por quê? Porque Deus é maior. O valor do Filho de Deus excede qualquer pensamento humano, qualquer número, qualquer coisa humana, com a superabundância. Então, não tem como. Então, Jesus é o pagamento por todos os seres humanos. E nem todos os seres humanos receberão, não é, essa dádiva de Deus, aceitarão a salvação de Deus. Então, sim, Jesus pagou o preço, não é? Gente, essa é a graça de Deus. Ninguém merece, ninguém é melhor que Moisés, um homem de Deus, né? Ora, quem é aqui de nós? Essas pessoas, como esse rapaz aí, Miguel, meu pai, e não sei o quê. Gente, nenhum ser humano, não há um justo, a Bíblia fala, não há um só justo, nem Abraão, nenhum ser humano, nenhum único foi capaz de viver e não pecar, e não cometer transgressões. Veja, até uma palavra, chamar outro de tolo, de idiota, de imbecil, essas coisas que a gente fala, todas essas coisas, gente, é avesso ao caráter de Deus, à santidade de Deus. Isso fere a santidade de Deus, todas essas coisas. Quem é que nos abona dessas coisas? É Jesus. Se for levar ao pé da letra todos os requisitos mínimos da excelência da lei de Deus, mas não passa um. Não passa um. Jesus simplesmente estava trazendo para eles a impossibilidade deles dizerem com a cara de lata que eles cumpriam a lei de Deus. Simplesmente Jesus está olhando para eles e dizendo: vocês são latozinhos. Vocês têm a capacidade de dizer que vocês cumprem a lei de Deus, como aquele homem, aquele jovem rico. Bom mestre, o que faço para herdar a vida eterna? Jesus, sabendo que ele estava ali bajulando, Jesus disse: por que você me chama de bom? Bom só tem um, que é Deus. Olha, se aquele homem soubesse que quem estava ali diante dele era Deus, ele ia se prostrando diante de Jesus, dizendo: Deus, bendito Deus eterno, me deixa te seguir, porque eu dou tudo que eu tenho para os pobres. Eu só quero te seguir. Como disse Zaqueu,
Mas deu uma festa para Jesus, um jantar para Jesus, e ainda disse: se alguém eu tenho roubado, eu devolverei. Não sei quantas vezes, nem lembro, se é 4 vezes mais do que eu roubei, do que eu tirei. Ali verdadeiramente houve mudança de pensamento. O cara, né, viu quem é que estava diante dele. Foi ofuscado, não é, pelo o brilho do Espírito Santo. Jesus disse aqui, houve salvação. Houve salvação aqui. O homem já estava preparado, né, para quando Jesus cumprisse a obra dele, resgatar aquela alma. Ora, agora quem somos nós para ficar julgando Abraão, Isaac, Moisés? Meu Deus, Moisés. Um homem com uma paciência daquela, com uma postura daquela, mas é um ser humano. É um ser humano. Quem somos nós? Quem somos nós para julgarmos? A gente não pode julgar nem a gente mesmo, como diz Paulo. Eu não estou apto, né? Eu não me importo nem comigo mesmo, com o que eu penso de mim mesmo. O que me importa é que Jesus pensa a meu respeito. Horas, gente, por favor, vamos crescer. Vamos parar com esse mimimi, com essa mania de querer ser melhor uns que os outros, querer apontar. Porque se Jesus não tivesse vindo para pagar o preço por cada um de nós, não haveria salvação de ninguém. Não adianta ficar tentando ser um mais salvo, mais santo, mais perfeito que o outro. Não há perfeição na nossa parte humana, não há. Não tem. Não tem. Por isso foi necessário Jesus vir. Deus, o próprio Deus, resolver a questão do ser humano, senão não haveria salvação. Sim, para Moisés, para Abraão, para Jacó, para Isaac, para todos os homens de Deus, os homens santos de Deus, os profetas santos de Deus, todos eles precisavam de Jesus. Não há um só, nenhum único homem que seja justo sobre a face da terra, que faça o bem e não peque, diz a palavra de Deus. Então, por favor, vamos conhecer o Espírito Santo e a palavra dele e sermos libertos desses dogmas, desses conhecimentos fajutos, desses enganos, dessa mistura, dessa dualidade, dessa coisa rasa, onde um fica apontando o dedo uns para os outros, quando na realidade é tudo criança. Nunca é o suficiente. Que coisa! Vamos voltar aqui. Ai, meu Deus, me perdoa, eu tenho... Vamos continuar, em nome de Jesus. Foi por isso que Deus escolheu uma mulher, para que os homens se envergonhem mais ainda de serem tão zelosos em serem mimizentos. Meu Deus! Mas as pessoas agora querem julgar Moisés. Que triste! Como se algum fosse melhor do que ele. Quando o próprio Deus mandou o arcanjo, né, para disputar o corpo do homem dele lá, não é? Gente, em nome de Jesus, não fiquem trazendo espinhos e abrolhos para vocês mesmos, não. Não já é suficiente as próprias tolices do nosso dia a dia. Parem de ficar acrescentando dor sobre dor. Dura coisa é dar coice no aguilhão. Parem de dar coice em nome de Jesus. Permitam-se ser ovelhas, serem tratadas pelo bom pastor, serem cuidadas, saradas. Deixem de ser bodes. Parem de ficar buscando defeito dos outros. Basta a nossa vida, a complexidade que é viver dentro desse corpo, todo trabalhado no pecado. Eu vou fechar aqui, amanhã a gente continua, se assim Deus permitir. Eu queria continuar aqui, Vini. Ô, neném, ignora essa pessoa, porque
É a última palavra que eu vou colocar pra ele e vou ignorá-la a partir de agora. Se ele tiver ouvidos pra ouvir, que ele ouça. Ele não tem. Eu sei. Mas eu quero que ele entenda isso. Que ele olhe pra Jesus porque... Se ele tivesse ouvido para ouvir, ele simplesmente estaria ouvindo. Não estaria tão agoniado, com coceira nos ouvidos, só digitando, expurgando para fora o veneno que está dentro dele. Esse povo que é marcado pra salvação. Amado, olhe pra Jesus. A tua resposta, a tua falta de entendimento acerca de quem é o Messias que você está falando, Jesus Cristo, é porque você ainda não conhece Jesus. E é necessário conhecê-lo. E aí sim a fé vem, porque a fé vem por ouvir falar. Antes disso você não pode ter a fé, porque ele é o autor e consumador da fé. Se ele não habita em ti, você não pode receber. Então é necessário você ouvir. Lembra o início da nossa conversa? Ouvir e entender. Você veio falar e eu coloquei para você sobre ouvir e entender. Você falou cerca dos fariseus. O Espírito Santo está te atraindo para que haja conversão, verdadeiro arrependimento, salvação. Você vai ter entendimento desde que ele te dê. É necessário receber, porque ninguém pode ter nada se do alto não lhe for dado. Mas como que vai receber se só fica falando, expurgando e acusando e colocando para fora uma série de veneno? Ouça! Gente, a fé não vai vir se você não ouvir. É por isso que a palavra de Deus diz, e isso está acontecendo. As pessoas estão com coceira nos ouvidos, elas não conseguem ouvir. Veja, a nossa live, esse momento aqui, chamado de live, porque esse nome que foi dado, é um momento para a gente ouvir e receber do Espírito Santo aquilo que não tem ainda, não está sendo propagado aí fora. Mas se vocês rejeitam, porque já tem, não é aquilo, então procurem em outro lugar. Você não vai encontrar aqui, você não vai encontrar lugar para a sua percepção distorcida. Não vai mudar a forma como a gente pensa, porque nós pensamos de acordo com a palavra de Deus. E o Senhor tem nos acrescentado a cada dia, porque é a palavra dele. Então, não perca o seu tempo, não gaste seu tempo. O tempo está passando muito rápido. Não desperdice seu tempo. Se você não veio para ouvir, volte por 7 caminhos. Você foi convidado pelo Espírito Santo para ouvir, para receber. Porque o que você já tem, você já tem. Você já tem. Você foi atraído pelo Espírito Santo para ouvir. Poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui. Mas se você não der uma chance para você mesmo, você vai ficar com aquilo que você tem. E aí você vai continuar indo de lugar em lugar, causando divisão, brigas, não é? Porque simplesmente não consegue ouvir. Porque não tem paz para ouvir e se recusa a receber. A fé do autor da fé só é impartida para as nossas almas quando as nossas almas ouvem. Jesus diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, oprimidos, e aprendam de mim. Vocês encontrarão descanso para suas almas. Não é para chegar falando, despejando um monte de coisa. Não vai fazer diferença nenhuma. Aquilo que você tem, você já tem. Você já tem. E o que você conseguiu até agora? A não ser mais dúvida ainda. Não é? Mais opressão, mais turbulência, mais confusão. Uma coisa não casa com a outra, que não casa com a outra. E que só traz confusão após confusão. A rainha do sul se levantará, Mateus 12:42. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração, Genéia no grego, a geração dos nascidos naturais, aqueles que não têm um espírito, daqueles que não nasceram de novo, dos homens naturais, terrenos, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus é maior que Salomão, Jesus é maior do que o profeta Jonas, Jesus é maior do que o templo, Jesus é maior do que todos.
Ai de vós, escribas e fariseus, veja, escribas e fariseus, homens conhecedores da Torá, de todas as coisas que dizem respeito aos oráculos de Deus, pelo menos no tocante à letra. Hipócritas, vocês, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Para quê? Só para se orgulharem que dão o dízimo, que fazem isso, aquilo, outro. Mas desprezam os preceitos mais importantes. O que adianta? É o que Jesus disse, né? Vocês com o mosquito engolem o camelo. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Vocês querem se orgulhar? Sejam perfeitos. Como aquele jovem rico, não é? Eu já faço todas essas coisas, mestre. Então tá bom, querido, vá lá, venda tudo que você tem e me siga. Foi embora. Por quê? Porque Jesus foi na veia. Claro que não cumpre toda a lei. Negligencia os preceitos mais importantes. Como é que diz que cumpre toda a lei? Não cumpre. É hipocrisia. Hipocrisia é a pessoa fingir ser aquilo que ela não é. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Enfim, tem muita coisa. Eu vou aqui direto para Apocalipse 18, 10. E conservando-se de longe pelo medo de seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Ou seja, o seu julgamento, em uma só hora. Porque o cálice encheu. A medida chegou ao limite. Chegou o momento do kairós de Deus. Deus tem guardado em justa medida para cada um. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra. A terra. Planeta todinho. Com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E para a destruição dos ímpios. Essa palavra ímpios, por favor, Vinícius. Azebés, a gente já viu esses dias. Azebés, destituído de temor reverente a Deus, que condena a Deus, ímpio. Olha só, que condena a Deus. É o contrário, né? Eles condenam a Deus. Ou seja, incrédulos, não creem em Deus, não é? Esses blasfemam contra o Espírito Santo. Por isso que para eles não tem perdão. Por quê? Porque para invocar Jesus precisa do Espírito Santo. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Por quê? Porque Deus está fora do tempo. Desse tempo cronológico, desse tempo contado. Deus é quem criou todo o tempo, todos os mecanismos, toda a criação. O tempo, a temperatura, a pressão, todas as coisas criadas, todos os elementos, todos os átomos, matéria, tudo. Tudo. Quem criou foi Deus. Ele está fora disso. Ele é a própria criação. Não é? Ele é o criador, aliás, ele é o criador de tudo. Ele é o criador de tudo, de todas as coisas. Ele não está sujeito. Então, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. É como se fosse um dia para Deus. Não faz diferença, ele tem toda a eternidade, não é? Quem deveria pensar nessas coisas são os seres humanos. Não é? O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês. Aí aqui tem a linha, dizem a alegria de vocês, esses manuscritos dizem a alegria de vocês. Ele é a alegria de vocês. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. Ninguém, veja, a vontade de Deus é que ninguém pereça, que ninguém seja destruído. Ninguém. Nem mesmo o maligno. Porque Deus é bom. Mas ele também é justo. E ele vai fazer prevalecer a sua vontade, a sua justiça.
Por isso que o lago de fogo já está preparado, já foi preparado. E quem revelou isso foi Jesus, para Satanás e os seus anjos. E aqueles, não é, que o seguirem, terá o destino dele. Mas que todos cheguem ao arrependimento, à mudança de mente, à forma de pensar com relação a Deus. Tá bom? Então vou parar por aqui, gente, e a gente vai continuar amanhã a partir aqui do versículo 10. Sobre o dia do Senhor, que virá como ladrão, porque a gente tem algumas coisas para falar com relação a isso, e aí tomaria bastante tempo ainda. E já são 22h15, não é? Então vamos encerrar por aqui. Selecione. Tá? Por favor. Selecione. Selecione também. Se não quiser, deixa que eu silencie. Irmãos, vamos orar. Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças a Deus por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas elas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém. Amém. Gente, Deus abençoe a cada um de vocês e que aqueles, não é, que têm buscado no Senhor, que têm buscado conhecer a verdade, que conheçam a verdade, que a verdade possa libertar vocês de todo engano, de toda mistura, não é, dessa sedução, desse feitiço, não é, da Babilônia, que mistura tudo de forma que os homens ficam assim, as almas ficam assim, conturbadas, confusas, não é, mistura alhos com bugalhos e não tem a paz que procede do Senhor, não consegue sequer ouvir, não é, que são das coisas mais simples que o Senhor nos deu, a capacidade de ouvir, mostram pela sua própria procedência, não é, pela sua própria atitude, que não tem a paz dentro de si mesmo. Não tem o princípio, não é, daquilo que eles mesmos professam. Não é? Conhecem a letra, mas não a essência, que é o Espírito. Espírito e vida. Então que o Espírito e a vida, não é, e todas as coisas que o Pai já nos tem dado gratuitamente, possam nos ser concedido para que tenhamos cada vez mais em abundância. Porque assim o Senhor nos disse, aquele que tem, mais lhe será dado. E aquele que não tem, até o pouco que tem, e será tirado. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Lembrando que somos filhos da luz, filhos do dia, não das trevas, não nos escondemos. O nosso Pai é luz. E aqueles que estão na luz, vêm para a luz para que suas obras sejam vistas, sejam manifestas e assim glorifiquem ao Pai. O contrário disso procede de outros espíritos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês.